Tu já ouviu 1000 vezes falar que se tu der o teu melhor as coisas vão acontecer. Mas a verdade que ninguém te conta é que às vezes o teu melhor simplesmente não vai ser suficiente. E só vai te restar aceitar e seguir em frente. Eu aprendi isso com uma situação muito frustrante que aconteceu comigo. Algumas semanas atrás, um cliente de noite me ligou dizendo que estava visitando um amigo na casa dele em outra cidade e o carro deu pane. Eu tenho uma corretora de seguros e a gente faz seguro para carro também. E quando alguém precisa de auxílio para resolver uma urgência, às vezes o meu sócio atende, às vezes eu atendo. E nesse dia eu atendi. O cliente me pediu o telefone da seguradora, dizendo que ele poderia fazer tudo sozinho, mas eu disse para ele que eu poderia fazer o acionamento e acompanhar até que tudo tivesse resolvido. Às 21 horas, então, eu acionei via sistema da seguradora o reboque, o serviço de guincho, e o táxi, que também faz parte do serviço, para o cliente e para a esposa dele. Com o acionamento do guincho tudo certo, mas o acionamento do táxi tive que fazer 2 vezes. E não tendo certeza ainda assim de que deu certo, dei uns minutos e logo entrei em contato com a seguradora para confirmar se realmente tinha dado certo ou não. E o telefone da seguradora só me direcionava para um robô, que depois de eu selecionar algumas opções me dava a mesma mensagem que o sistema me dava. Não satisfeito, eu tive que ligar para a seguradora mais 4 vezes, o que levou em torno de 15 minutos, porque eu tive que encontrar uma maneira de burlar o sistema para conseguir falar com um atendente, com uma pessoa, porque senão ele me direcionava só para a mesma mensagem. Esse atendente então me falou que o acionamento de táxi não tinha sido feito e que eles não tinham encontrado ainda um prestador de serviço para atender o cliente. Por fim, eles fizeram o acionamento do táxi por ligação e aí me disseram que iam pedir uma prioridade no atendimento do guincho. Então eu tive que aguardar de novo e ligar de novo mais tarde e de novo ter que burlar o sistema. Pelas 22 horas liguei de novo para a seguradora e nenhum prestador encontrado ainda, nem táxi. Nessa hora o cliente já estava bastante insatisfeito e já era tarde. Então, como ele estava na casa de um amigo, ele me disse que a gente poderia agendar o reboque para o dia seguinte e aí ele pegava um Uber para ir para casa. Disse que o amigo poderia estar presente para entregar o carro. E foi o que a gente fez. E encerrou por ali. Até que, em seguida, o cliente me ligou dizendo que não tinha Uber na região. Como já era tarde, a prioridade agora era achar um transporte para ele. Aí ele pagava e depois a gente ia atrás da seguradora para eles reembolsarem. Nessa hora, eu comecei a ir pro Google, procurar táxi na cidade onde ele estava, nas cidades, nas regiões próximas de onde ele estava. Era uma cidade um pouco menor, então não era tão fácil de achar. E eu preciso pontuar para vocês que em mais de uma década nesse negócio, eu não sei de outra corretora que tenha prestado um suporte dessa forma para o cliente. E olha que não foi a primeira vez que a gente teve que fazer isso. Então eu liguei para alguns contatos que eu achei. Nesse meio tempo eu já acionei o meu colega também, já passei alguns contatos para ele. Então nós dois estávamos ligando. E nada, nenhum prestador ou não atendia ou não estava disponível. Passando das 23 horas, o cliente me mandou uma mensagem dizendo que o amigo dele ia levar ele até uma cidade próxima para ele tentar pegar um transporte de lá. E depois ele me confirmou que conseguiu, por sorte, tinha um motorista, estava vindo de outra cidade distante, ia terminar uma corrida ali. E aí conseguiu atender ele. Durante essas horas, o cliente e a esposa dele me reclamaram bastante sobre essa situação, e com razão. Apesar de eu saber que eu estava fazendo tudo o que eu podia, eu estava altamente frustrado. Eu poderia, lá no início do atendimento, ter simplesmente passado o telefone da seguradora para ele. Mas como a gente ainda tem capacidade de atender a maioria desses casos, e a gente sabe que isso é importante, eu atendi. A gente presta esse auxílio porque a gente sabe que tem inúmeros problemas que podem acontecer se o cliente se autoatender. Se ele tivesse ligado e feito tudo por conta própria, com toda certeza o transtorno teria sido muito maior para ele. Começando porque ele já não ia conseguir falar com a seguradora. E ele descobrir como burlar o sistema da seguradora talvez ia demorar muito mais que eu, que já tenho a experiência. Então eu sei, como intermediário, que naquele dia eu consegui minorar pelo menos o transtorno da situação. Mas aquele foi um dos dias que eu mais dei meu sangue. Não só tentando acompanhar o serviço e tentando agilizar a situação, mas ficando com a carga de insatisfação, que ainda era justificada. Foi um dos dias que eu dei meu melhor, nas minhas ações e nas minhas intenções. E ainda assim, o meu melhor não foi o suficiente. Ainda que por fatores externos a mim, foi altamente frustrante. Eu cheguei no dia seguinte a discutir com os meus sócios se a gente realmente deveria continuar prestando esse atendimento. Mas a gente chegou à conclusão de que, apesar de ter risco de acontecer isso de novo, a maioria dos clientes ainda sai beneficiado com esse tipo de suporte. A lição que ficou para mim e que eu quero que tu leve contigo é que existe uma diferença enorme entre fracasso e insuficiência. O fracasso é quando tu não tenta, ou quando tu desiste antes da hora. E a insuficiência é a prova de que tu é humano e de que a maioria das coisas não estão no teu controle. A gente é ensinado de forma muito bonitinha, mas muito ilusória, de que querer é poder. Mas a verdade é que querer é só uma parte, o resto é com o universo. Se tu tá me ouvindo agora e sente que deu o teu melhor em algo, no teu trabalho, no teu relacionamento, na criação dos teus filhos, não sei, e sente que as coisas talvez deram errado, ou não foram como tu queria, eu quero te dizer para tirar esse peso das costas. No meu caso, eu não era o sistema da seguradora que falhou, não era o atendente que pegou o serviço e não conseguiu achar um prestador, eu não era o Uber que não existia na região, eu era a pessoa dando o melhor de si para resolver a situação. Se o teu melhor em alguma coisa não garantiu o resultado que tu queria, garantiu pelo menos a tua honra.
A gente decidiu continuar prestando esse atendimento na corretora porque a gente prefere o risco de ser insuficiente tentando ajudar do que a segurança de ser indiferente para não sofrer. Talvez tu precise refletir e decidir também. Será que vale a pena eu dar o meu melhor, mesmo sabendo que o mundo não me deve, talvez não vai me dar nada em troca? Pra mim vale, porque no final do dia, quando eu encosto a minha cabeça no travesseiro, eu durmo tranquilo, sabendo que eu fiz o que eu tinha que fazer. Te vejo por aí.